Olá, tudo bem com vocês, alunos do terceiro ano? Espero que vocês estejam muito bem em casa, continuando a estudar, né? Não pode esquecer que os vestibulares, o Enem está por aí, né? Eu sou a professora Renata, de Matemática. Estarei trabalhando com vocês na aula de hoje uma retomada do conteúdo de números complexos, a resolução de equações de segundo grau e a potência de unidade imaginária. Então, aqui, ó, voltando, relembrando vocês, para que assim que essa aula terminar, vocês entrem lá na plataforma do Google Class, façam a atividade que é proposta para a aula de hoje. Hoje é a aula de números complexos, lá, equação de segundo grau, como é que a gente usa os números complexos, para que a sua presença fique registrada. Avise os amigos, coloca nos grupos lá para todo mundo ficar sabendo. Quem não tem acesso ao Google Class, não deixar de comunicar a sua escola e retirar o kit impresso lá na escola para que o seu professor também possa avaliar você, beleza? Então, vamos continuar com o conjunto dos números complexos. Então, assim como os outros conjuntos que nós já conhecemos, os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, os números complexos também surgiram de uma necessidade do homem, do ser humano. Qual é essa necessidade? É a necessidade de resolver equações deste tipo: x ao quadrado mais 1 igual a zero. O que acontece quando a gente tem uma equação de grau 2, onde a raiz é raiz de um número negativo? Até então, nós só conhecemos o conjunto dos números reais, nós não tínhamos solução para esse problema. Então, o que se convencionou? Que esta raiz é igual a mais ou menos i. I é chamado de unidade imaginária, tá? Então, é o i que vai estar aí presente no conjunto dos números complexos. E como isso foi definido? Foi definido considerando que i ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui é o que você vai guardar com um coraçãozinho, uma florzinha, para não esquecer do que a gente está falando aqui de números complexos. Toda vez que a gente falar de números complexos, isso vai te lembrar a unidade imaginária que é representada pela letra I minúscula, ok? Surgiu do quê? Da necessidade de resolver raízes quadradas de números negativos que não existem dentro do conjunto dos números reais, que são os conjuntos que compõem todos aqueles que nós já conhecemos e já falei aqui para vocês. Então, nós temos aqui um exemplo para praticar e ver como que a gente aplica essa unidade imaginária. Então, aqui no exemplo 1, nós temos a proposta de resolver uma equação que é x ao quadrado mais 25 igual a zero. O que acontece? X ao quadrado mais 25 igual a zero é uma equação de grau 2, ela é incompleta. O que está faltando? Está faltando aqui o b, né? O b, que é um coeficiente que acompanha lá o x elevado a 1, x de grau 1. Então, para resolver, basta isolar o x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado é igual a menos 25. E aí, se nós vamos calcular a raiz quadrada dos dois membros para poder resolver, porque o objetivo é isolar o x, deixar ele sozinho, nós vamos ter que raiz quadrada de x ao quadrado é raiz quadrada de menos 25. Então, o x é uma raiz de um número negativo, que é o 25. Como que a gente resolve isso? No conjunto dos números reais, essa solução não existe. Então, nós vamos resolver dentro do conjunto dos números complexos. Então, o número né, raiz quadrada de menos 1 foi denominado como unidade imaginária, como eu mostrei para vocês ali no quadro. Raiz quadrada de menos 1 vale i. Criou-se então o i, para simplificar a notação, como que a gente considera? I ao quadrado vale menos 1. Então, continuando a resolução desse exemplo, x ao quadrado vale menos 25, x ao quadrado na raiz igual a raiz de menos 25, isso a gente faz para poder resolver a equação de grau 2, tá? Então, o x vai ser o quê? Raiz quadrada de 25 vezes menos 1. Raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. A gente pode, quando a gente tem dentro do radicando um produto, uma multiplicação, a gente pode colocar uma raiz para cada um. Raiz quadrada de 25, a gente sabe quanto é. É 5.
E raiz quadrada de menos 1? Raiz quadrada de menos 1 a gente acabou de relembrar. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então, isso quer dizer que o x vai ser 5i ou menos 5i. Nós temos duas soluções para esse número, para essa equação, desculpa, né? Para a equação de segundo grau, que tem uma raiz quadrada negativa, ok? Então, quando você tiver raiz quadrada de número negativo, a sua resposta vai estar acompanhada da unidade imaginária i. Esse é um exemplo, né, de número complexo. Esse qual? As soluções, 5i e menos 5i, são números complexos, ok? Então, vamos ver lá se vocês prestaram atenção no que eu disse, vamos resolver um exercício. Então, procurando as raízes da equação x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a 0. Veja, essa equação do exercício é uma equação completa. Tem o valor de A, tem o valor de B e tem o valor de C, que são coeficientes. Aonde que a gente substitui esses coeficientes? Primeiro, no cálculo do delta. Então, você vai calcular delta b ao quadrado menos 4ac primeiro, para depois dar sequência à resolução dessa equação usando a fórmula de Bhaskara. Vou dar um tempinho para vocês em casa resolver essa equação e encontrar as raízes que são complexas dessa equação. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, acho que deu tempo já de vocês terminarem esse exercício. Vamos verificar como foi que vocês fizeram. Fazer a verificação, né? Você faz aí e depois verifica aqui com a gente para ver se está ok. Então, temos a equação x ao quadrado menos 6x mais 13 igual a 0. Então, aqui nós temos os coeficientes. Coeficientes são números. A é igual a 1, B igual a menos 6 e o C é igual a 13. Então, não se esqueçam que o A é o coeficiente que acompanha aqui x ao quadrado. Quando não tem nada, quer dizer que tem uma unidade só, tá? Então, substituir na fórmula do delta. Delta vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, não esqueça de colocar entre parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 13. Então, menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 1 vezes 13 é 52, negativo. Então, o delta deu o delta deu menos 16, que a gente sabe que adiante nós temos que calcular usando a fórmula de Bhaskara, vamos ter uma raiz negativa. Então, temos aqui o valor de delta é menos 16, o A é 1, B menos 6, C é 13 e a gente substitui na equação de Bhaskara para poder resolver. Então, essa equação ela pode ser chamada tanto de Bhaskara como equação da fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau. Mesmo porque eu não estava aqui, né, naquela época lá que o Bhaskara viveu para saber se foi ele mesmo que fez essa fórmula ou se ele só levou a fama, né? Então, x vai ser o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, nós substituímos, x vai ser menos b, o b é menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, menos 6 é 6. Mais ou menos raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Nós já vimos que ali nessa raiz a gente pode colocar uma raiz para cada um. Uma para o 16 e a outra para o menos 1. Sabemos calcular quanto que é a raiz quadrada de 16, que é 4. E raiz quadrada de menos 1, nós já vimos que vale i. Então, essa equação vai ter quais soluções? 6 mais 4i dividido por 2 e 6 menos 4i dividido por 2. Veja, nós podemos notar aqui que todos os coeficientes desse resultado são múltiplos de 2. Então, nós vamos simplificar dividindo todos os coeficientes por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2. E aqui, então, as duas soluções, 3 mais 2i, 3 menos 2i. Então, essa equação de grau 2 tem duas soluções, dois números complexos. Sempre você deve se lembrar que a sua resposta deve estar na forma reduzida, ok? Espero que vocês tenham acertado aí, né? Então, vamos relembrar, se a gente tem raiz quadrada de número negativo, você pode
entender, né, que esse número negativo, ele é multiplicado por menos 1. Então, se eu tenho menos 9, isso é o quê? Menos 9 vezes, aliás, 9 vezes menos 1. Se você tem menos 10, é 10 vezes menos 1. E assim por diante. Então, a gente entende que nós podemos colocar uma raiz para cada um, porque é uma propriedade da radiciação. Quando tem um produto, você pode colocar uma raiz para cada um. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de menos 1 é i, porque i ao quadrado é menos 1. Um outro exemplo, menos 121. Então, menos 121 vai ficar o quê? Raiz quadrada de 121, que é 11. E raiz quadrada de menos 1, que é i. Então, vai ficar 11i, ok? Então, aqui, 11i, tá? Pessoal, sempre fica mais fácil para vocês quando estiverem resolvendo em casa qualquer equação, qualquer raiz que seja negativa, anota lá no seu caderno, fica muito fácil se você só calcular a raiz do número, calcula a raiz do número que você tem, o numeral, né? Descartando o sinal negativo, e o negativo você sabe que é menos 1, você coloca na sua resposta o i. Então, se você tiver, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, quanto é que é a raiz quadrada de 4? 2. Coloca o i na sua resposta, porque você já sabe que tem ali uma raiz quadrada de menos 1 também, tá? Então, toda vez que a raiz for raiz quadrada de número negativo, você vai resolver a raiz acompanhado da unidade imaginária, que é o i. Aí fica bem tranquilo para você resolver, tá? Então aqui, vamos ver se vocês entenderam isso que eu acabei de falar, prestaram atenção na aula. Temos mais uma equação, só que dessa vez um pouquinho diferente, porque a gente tem aqui o a que vale menos 4, o a é negativo, o b vale 4 e o c vale menos 5. Então, você vai resolver essa equação da mesma forma que o exercício anterior. Primeiro o cálculo do valor de delta, depois substitui na equação de Bhaskara. Então, façam com bastante tranquilidade e encontrem as raízes complexas, a gente volta daqui a pouquinho. Então, gente, vamos lá verificar aqui como que foi a resolução dessa equação de grau 2. Então, na equação a gente já identifica os dados, o valor de a, que é o coeficiente de x ao quadrado, vale menos 4, o b, que é o coeficiente do x, vale 4, e o c, que é o termo independente, vale menos 5. Vamos substituir primeiro na fórmula de delta. Então, b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 4, vezes c, que é menos 5, vai ficar 16 menos 80. Nesse caso, nós calculamos e encontramos o valor de delta sendo menos 64. Continuamos. Aqui do ladinho a gente deixou para vocês os dados, para a gente não se esquecer, né? Porque estava no slide anterior, os valores de delta, de a, e de b e de c, para substituir na fórmula resolutiva, a fórmula que resolve a equação de grau 2. Então, menos b, menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 64 dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 4. Continuando, aqui, menos 4 continua menos 4. Mais ou menos, raiz de 64 é aquilo que eu falei para vocês. Raiz quadrada de menos 64 vai ser o quê? A raiz quadrada de 64, que é 8, acompanhado da unidade imaginária i. Esse i indica que era uma raiz de número negativo, raiz quadrada. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 4, que é menos 8. Então, a gente não se esquece que esse menos 8 é denominador tanto do menos 4 como do mais ou menos 8i. Então, nós devemos simplificar a nossa fração, o nosso resultado. Então, menos 4 e menos 8 simplificado fica 1/2. 8 dividido por menos 8 é menos 1i. Então, nós temos aqui duas soluções, meio menos i e a segunda solução, meio mais i. Ok? Então, não se esqueçam que sempre que você for dar o resultado, a resposta, e seja em forma de fração, verificar se você não pode simplificar. Lembrando que o menos 8 é denominador tanto do menos 4 como do mais ou menos 8. Então, aqui nós simplificamos os dois, beleza? Então, vamos revisar também essa aula, bastante de revisão, coisas importantes que vocês vão usar bastante, tá?
a questão das propriedades da potenciação. Então, a primeira delas, que é o produto de potências de mesma base. Como que a gente resolve? Tem aqui um produto, as duas bases são iguais, é A. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, para que vocês possam entender um pouquinho melhor por que nós fazemos isso, aqui um exemplo, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 4 é um produto de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. 3 ao quadrado é um produto de 3 vezes 3, 2 vezes. Então, se nós olharmos quantos 3 temos repetidos aqui, nós temos 6. Então, é a mesma coisa que a gente repete a base e 4 mais 2, 6. Então, é 3 elevado a 6. Tá? Ok? Então, uma propriedade que é análoga, o que quer dizer análoga? É na operação inversa à multiplicação, é a operação de divisão. Então, quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, aqui também colocado para vocês um exemplo para explicar, para justificar por que a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4, eu vou simplificar 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 4 fatores no denominador e também tenho 4 fatores no numerador para que eu possa simplificar. Veja, eu posso fazer essa simplificação porque é uma multiplicação. Se fosse soma, eu não poderia fazer, tá? Então, repetiu a base e subtraiu os expoentes. Está lá, ó, 6 menos 4 é 2, que é exatamente 2 elevado ao quadrado, que é o nosso resultado. Então, retomando, revisando com resumo de todas as propriedades da potência, nós temos o produto de potências de mesma base, anota lá, repete a base, soma os expoentes. Divisão, quociente de potências com a mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Se eu tenho uma potência de uma potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Se eu tenho uma potência onde a base é um produto, ou seja, uma multiplicação, eu posso distribuir esse expoente para cada um dos fatores da base. Um expoente para o A e um expoente para o B. Se eu tenho uma divisão, que é a operação análoga à multiplicação, eu também posso distribuir um expoente para cada um dos termos da fração, do numerador e do denominador. Então, ficou o m lá, potência, tanto do numerador como do denominador. Se eu tenho uma potência aonde o expoente é uma divisão, eu posso transformar esta potência em uma raiz. Lembre-se que a operação inversa da potenciação é a radiciação e vice-versa. Então, eu posso escrever a potência na forma de raiz. Como que isso vai ficar? O numerador vai ficar dentro da raiz, o denominador vai ficar fora, ou seja, vai ser o índice da sua raiz. Quando eu tenho raiz em que o expoente é um número negativo, isso a gente usa bastante, tá? Esse negativo, ele indica que você tem o inverso da potência. O que é inverso? Se ele é numerador, ele passa a ser denominador. Se fosse denominador, passaria a ser numerador. Do que? Da potência. Não usamos o sinal negativo. Esse sinal negativo, ele vai indicar somente que é o inverso, 1 sobre a potência. E qual é a potência? A elevado a m. Eu sempre digo assim que esse sinal negativo, ele na verdade se transformou nesse risquinho ali da fração. Então, você não vai usar esse sinal negativo na potência, tá? E qualquer número diferente de 0 é elevado a 0 é igual a 1. Eu estou falando, chamando a atenção de que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, mas esse número não pode ser 0. 0 elevado a 0 não é definido na matemática, tá? Não tem definição. Então, aqui vamos praticar essas propriedades da potência dentro do conjunto dos números complexos com a unidade imaginária. Então, nós temos aqui a potência em que a base é a unidade imaginária. Então, a unidade imaginária a gente sabe que ao quadrado vale menos 1. A gente viu lá no comecinho da aula. Então, i elevado a 0 é 1. Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso porque eu sei que i não é 0.
E eu disse que qualquer número que não seja 0 elevado a 0 é igual a 1. Então tá aqui, ó, i elevado a 0 vale 1. I elevado a 1 é i. Por quê? Porque ele repete uma vez só. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, nesse caso, i elevado a 1 vale i. Então, tenho elevado a 0, elevado a 1, agora elevado a 2. I elevado a 2. I ao quadrado é menos 1 na definição do conjunto dos números complexos. I elevado ao cubo. I elevado ao cubo é o quê? I ao quadrado vezes i, porque a gente sabe que quando eu tenho produto de potências com a mesma base, a base repete-se e soma-se os expoentes. Então, 2 mais 1 é 3. Por que eu fiz essa decomposição? Por que, professora, que você escolheu o quadrado e i ao quadrado e i? Porque são resultados que eu já tenho. Resultados que eu já tenho. Eu sei que i ao quadrado vale menos 1. I elevado a 1 é o próprio i. Então, isso resulta em menos i. Nós podemos continuar fazendo essa potenciação de forma infinita. Eu vou apresentar para vocês só mais uma sequência para que vocês possam ver, né? E vocês possam identificar que o resultado sempre vai ser 1i menos 1 menos i. Isso sempre vai acontecer em grupos de 4 em 4. Vejam aqui, ó, i à quarta, continuação do slide anterior. I ao quadrado vezes i ao quadrado. Vejam que eu sempre estou usando os resultados daquilo que eu já tenho. Então, por que eu coloquei i ao quadrado? Porque eu já sei quanto é. Menos 1 vezes menos 1, que dá 1. I à quinta, eu usei i à quarta vezes i. Por que i à quarta? Eu já tenho i à quarta aqui do resultado anterior. Então, i à quarta é 1 vezes i, vai dar i. I à sexta, eu usei o anterior, já tenho a resposta, vezes i. Então, i vezes i é i ao quadrado, que a gente sabe que é menos 1. E a sétima, o anterior, i à sexta vezes i, menos 1 vezes i, que é menos i. Não se preocupem, se a professora perguntar quanto vale i elevado a 1000, você não vai precisar fazer isso 1000 vezes. Por quê? Porque a gente já percebeu, né, que sempre vai acontecer a mesma sequência de resultados. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Isso quer dizer o quê? Que as potências, elas vão ter os seus resultados em grupos de 4 em 4. Eu só preciso saber os 4 primeiros. 0, i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado ao quadrado, i elevado ao cubo. Então, como que a gente calcula, por exemplo, i elevado a 18? Eu vou pegar o 18, dividir por 4. Então, eu sei o que vai acontecer. Ele vai passar por essa sequência 4 vezes. E aí, vai parar no 2. Ele vai passar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 16, 17, 18. Então, vai ser i elevado ao quadrado. I elevado ao quadrado é menos 1. Você só precisa saber os 4 primeiros. Então, sempre que você for calcular potência de base imaginária, você vai dividir o expoente por 4 e o teu resto, anota lá, tá em vermelho aqui no slide para vocês, é o teu resto que será o novo expoente. Esse novo expoente, com certeza, vai ser menor do que 4. Vai ser 0, 1, 2 ou 3, que é a sequência que nós já construímos com vocês aqui. Vocês sabem que o resultado sempre vai ser 1i menos 1 ou menos i. Então, se vocês ouviram bem, prestaram bastante atenção, agora vocês vão calcular e determinar qual que é o valor de i elevado a 40 dividido por i elevado a 15. Então, façam a divisão e aí a gente já volta para verificar o resultado. Então, pessoal, vamos verificar aqui a resolução desse exercício. Nós vamos aplicar a propriedade da potenciação. Nós temos uma divisão. Vou repetir a base, subtrair os expoentes, dessa forma eu fico com i elevado a 25. E aí, para resolver, para a gente poder achar qual é o expoente, 25 dividido por 4, lembra que eu falei para vocês que os resultados vão se repetir em períodos de 4, que 25 dividido por 4 é 6, o resto dessa divisão é 1. Isso quer dizer que i elevado a 25 é a mesma coisa do que i elevado a 1.
i elevado a 1 é o próprio i. Então, na aula de hoje nós vimos aqui os números complexos na resolução de equação de grau 2 e as potências na unidade imaginária. Nós vamos continuar fazendo essas revisões com números complexos, fazendo as operações de adição, subtração e multiplicação de números complexos na nossa próxima aula. Não deixem de fazer as atividades propostas para vocês no CLES, para que vocês tenham a sua presença garantida. E nos vemos na próxima aula. Até mais!